Boa tarde, meus queridos irmãos. Meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo aí, em qualquer um outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu vou fazer mais um vídeo muito importante aqui e queria pedir o seu joinha aí, o joinha para o YouTube divulgar mais meu trabalho e também pedir para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal, se inscrever. Dá essa força para mim. Meus irmãos, hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante aqui. Bom, as testemunhas de Jeová, alguns irmãos testemunhas de Jeová, têm entrado aí nos comentários, para argumentar comigo, dizendo que Jesus mandou santificar o nome de Deus. Tudo bem. Jesus disse isso ali em Mateus, no capítulo 6, versículo 9. Mas qual foi o nome que Jesus mandou santificar ali? Será que Jesus citou o nome ali? Ou seja, eu acho, no meu ponto de vista, as testemunhas de Jeová estão interpretando esse texto de forma errada. Porque Jesus, ele não indicou um nome a ser santificado. Ele disse Pai Nosso. Ele não falou Jeová, Javé, Iavé, Senhor. Não, ele disse Pai Nosso que está no céu. Bom, então, no texto ali, nós podemos observar que Jesus, o que ele disse foi Pai Nosso que está no céu. Jesus não indicou um nome a ser santificado. Até porque, se Jesus tivesse indicado um nome a ser santificado, essa obrigação de santificar esse nome não seria nossa. Essa obrigação de santificar esse nome seria para os judeus. Porque veja, em Mateus, no capítulo 15, versículo 24, Jesus disse que veio para pregar, buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, se Jesus estivesse dizendo ali, em Mateus capítulo 6, versículo 9, para santificar o nome de Deus, essa ordem não seria para nós. Seria para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Bom, por que eu posso afirmar isso? Por que eu posso afirmar que Jesus não estava dizendo para a gente ter um nome para Deus, e falar aquele nome, Por que eu posso afirmar isso? É porque o próprio Jesus não fez isso. O próprio Jesus não tinha um nome específico para Deus. Jesus, quando ele ia se dirigir a Deus em oração, ou mesmo ali no dia a dia, quando ele ia falar qualquer coisa que ele ia se referir a Deus, ele falava Deus ou então Pai. Jesus não tinha um nome Jeová, Javé, Ial, Senhor. Não. Jesus não tinha um nome para Deus, não. Jesus, quando ele se dirigia a Deus, ele falava Deus ou então Pai. Bom, agora veja, meus irmãos. Existem 3 situações na Bíblia, apenas 3 situações que eu conheço. 2 no Evangelho de Mateus e 1 no Evangelho de Lucas. Nessas 3 situações, eu acredito que Jesus usou o nome pessoal de Deus, o verdadeiro nome de Deus. Nessas apenas 3 situações, nessas 3 situações eu acredito que Jesus usou o verdadeiro nome de Deus. Bom, a primeira, está em Lucas, no capítulo 4, versículo 17 e 18. Quando foi dado a Jesus o rolo do profeta Isaías, o que está registrado em Isaías 65, Isaías 61, versículo 1, onde o profeta Isaías profetizou a respeito de Jesus. Ali diz assim,
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e aos quebrantados de coração, e proclamar o livramento aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Então, essa foi a primeira situação em que eu acho que, nessa situação, Jesus pronunciou o nome, o verdadeiro nome de Deus. Porque Jesus leu o rolo de Isaías. E Jesus não ia omitir o nome do Pai, sendo que no rolo de Isaías estava o verdadeiro nome de Deus. Então, eu acredito que, nesse texto, Jesus pronunciou o verdadeiro nome de Deus. Agora, o segundo está em Mateus capítulo 4, versículos 6 e 7. Ali diz que o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse para Jesus: se és filho de Deus, atira lá embaixo, porque está escrito: a seus anjos ordena a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Então veja, agora vamos ver a resposta de Jesus a Satanás. Foi nessa hora que eu suponho que Jesus pronunciou o verdadeiro nome de Deus. E respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor, seu Deus. Então, nesse texto também, eu acredito que Jesus pronunciou o verdadeiro nome de Deus. Agora, outro texto onde eu acredito também que Jesus tenha pronunciado o verdadeiro nome de Deus, está em Mateus, no capítulo 4, versículos 9 e 10. Quando o diabo mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse que daria tudo a Jesus em troca de um ato de adoração. E Jesus respondeu: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, somente a Ele prestarás culto. Então, meus irmãos, nessas 3 ocasiões, eu acredito que Jesus pronunciou o verdadeiro nome de Deus. Mas foi só nessas 3 ocasiões. Os evangelhos não mostram mais nenhuma situação ali em que Jesus pode ter pronunciado o verdadeiro nome de Deus. Em qualquer um outro texto ali que vocês lêem, onde Jesus se referia a Deus, ele dizia Deus, ou então ele dizia Pai. Agora, meus irmãos, o que dizer dos apóstolos? Será que os apóstolos pronunciavam o nome de Deus? Será que os apóstolos faziam questão de um nome para Deus? Será? Vamos ver aqui um exemplo, né? Eu gostaria de destacar aqui um episódio, né, que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 23. Atos 17, 23. Ali o apóstolo Paulo chega em Atenas, né? Chega ali na cidade de Atenas, né? E vê ali um altar dedicado a um Deus desconhecido. Então Paulo, ele elogia os atenienses, né? Pela fé deles, né? Presta ali um elogio pela fé deles e passa a falar sobre aquele Deus, né, desconhecido, aquele Deus desconhecido que aquele altar foi dedicado a ele. Então, o apóstolo Paulo passa a falar ali que é justamente aquele Deus desconhecido que ele anuncia. Aquele Deus, por que aquele Deus era desconhecido? É porque lá em Atenas tinha vários deuses. Então ali tinha altares para vários deuses, mas tinha aquele altar para um Deus desconhecido. Então Paulo falou: é esse Deus desconhecido aqui que eu anuncio. Né? Agora, Atos capítulo 17, versículo 24,
Paulo passa a falar sobre esse Deus desconhecido, né? Paulo passa a explicar para os atenienses quem é esse Deus desconhecido. Porque se o Deus é desconhecido, eles não sabem nada sobre ele, né? Então Paulo passa a falar sobre esse Deus desconhecido. Então Paulo fala que Paulo passa a falar que aquele Deus desconhecido foi o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Aquele Deus desconhecido, a quem aquele altar está sendo dedicado, ele fez o mundo e tudo que nele existe, sendo aquele Deus desconhecido o Senhor do céu e da terra. E que aquele Deus desconhecido, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E Paulo ainda fala mais. Esse Deus desconhecido, ele não é servido por mãos humanas. E que a todas as pessoas na terra, esse Deus dá a vida, ele dá a respiração e tudo mais. Tudo que nós necessitamos para nossa sobrevivência, para nós vivermos, tudo vem desse Deus desconhecido que está ali naquele altar. E Paulo diz mais, e que de um só homem, esse Deus desconhecido fez todas as raças humanas para habitar sobre toda a superfície da terra. Agora veja, meus irmãos, se eu for continuar aqui a leitura desse aqui de Atos, capítulo 17, aqui vai falar muito ainda sobre as qualidades, sobre a bondade de Deus. Paulo vai mostrar para os atenienses ali quem é Deus. Mas se eu for ler tudo aqui, o vídeo vai ficar bastante longo, vai ficar um vídeo muito longo. Mas nós podemos notar que o apóstolo Paulo aqui, ele santificou o nome de Deus. O apóstolo Paulo falou tantas coisas bonitas a respeito de Deus ali, quando ele viu aquele altar dedicado a um Deus desconhecido. O apóstolo Paulo falou tantas coisas lindas que o apóstolo Paulo santificou o nome de Deus. E, no entanto, vocês podem ver, Paulo não usou um nome para Deus. Paulo falou esse Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido criou o céu, criou a terra, criou tudo. Esse Deus desconhecido, tudo que nós necessitamos, o ar que nós respiramos, a vida que nós temos, tudo vem desse Deus desconhecido. Note que Paulo enalteceu a Deus sem falar um nome para Deus, sem dar um nome para Deus. Preste atenção, né? Veja, agora, tanta coisa linda que Paulo falou sobre esse Deus, veja que foram muitas coisas lindas. Agora, as testemunhas de Jeová, elas dizem que se nós não falarmos o nome de Deus, Deus não sabe que nós estamos falando com ele. Agora, será que depois de Paulo falar tanta coisa assim a respeito de Deus, será que Deus não sabia que Paulo estava falando com ele? Ou seja, melhor, será que Deus não sabia que Paulo estava fazendo, ou seja, que Paulo estava enaltecendo a ele? Será? Será que Deus não é onisciente para saber que tudo isso que Paulo falava do nosso Criador, né? Veja, meus irmãos, eu acho que as testemunhas de Jeová, eu admiro muito a fé, admiro a fé das testemunhas de Jeová, são pessoas de fé, são pessoas dedicadas. Eu só acho que eles estão sendo orientados por pessoas erradas. Eles estão sendo orientados por pessoas erradas. Porque essas pessoas que orientam as testemunhas de Jeová, eles orientam de uma forma que eles querem transparecer ali para as testemunhas de Jeová que Deus é um Deus limitado.
que o Criador da humanidade, é um Deus limitado. Um Deus que não é onisciente, um Deus que não é onipresente. E, no entanto, não é isso que nós podemos afirmar a respeito do nosso Criador. Então, quando Paulo falou essas coisas lindas aqui a respeito do nosso Deus, enaltecendo esse Deus que os atenienses colocaram aquele altar ali a um Deus desconhecido, quando Paulo falou tantas coisas bonitas a respeito de Deus, com certeza, Deus sabia que Paulo estava falando dele.